Olá pessoal, estamos aqui hoje fazendo uma gravação de um conteúdo aqui para vocês. A gente chama esse conteúdo de Triple Helix Masterclass. Na verdade, é um curso sobre a temática da Triple Helix. Eu sou o professor Marcelo Amaral, professor titular do Departamento de Administração e Administração Pública da Universidade Federal Fluminense. Também lidero o Triple Helix Research Group Brasil, que é o grupo onde a gente gerou esse conteúdo. Esse conteúdo tem apoios do LAMAG, nosso laboratório, do Vírgula Hub de Inovação, da La Salle, Universidade Ramon Llull, onde a gente está fazendo a gravação desse conteúdo, e tem o projeto como um todo tem o apoio financeiro aí da FAPERJ. A gente tem uma agenda para hoje. Essa agenda ela é baseada num conteúdo que foi desenvolvido. Esse conteúdo está essencialmente nos 2 primeiros capítulos do livro As Hélices da Inovação. Tem também 2 artigos do Triple Helix Journal que vocês podem encontrar a maior parte das discussões que estão aqui nesse nosso conteúdo. Tá? A gente tem uma divisão em 6 partes, em 6 tópicos, como eu organizei aqui, e a gente vai dividir os vídeos não exatamente em 6, porque 2 partes são bem pequenas, mas em 4 partes. Tá? Vamos à primeira parte, que é exatamente voltar ao início da discussão sobre Triple Helix, quando ela é desenvolvida nos anos 90. A gente chamou até em inglês Back to the Basics, faz mais sentido lá, é a ideia de entender as ideias originais dos autores da Triple Helix. A primeira vez que o termo aparece é com uma aplicação na área de gestão. Esse termo existe nas áreas, na área química, na área de saúde. A primeira vez que Triple Helix aparece na área de gestão foi em 95, num trabalho publicado na East Review, pelos autores Harry Itzkowitz e Lute Leidesdorf. Esse trabalho basicamente apresentava a ideia da gente modelar os atores econômicos em 3 esferas. Como a gente vê aqui, a ideia de universidade, empresa e governo, que são as ideias básicas que a gente conhece, e essas possíveis configurações dessas relações. Basicamente, um diagrama de Venn, onde você superpõe esferas. Essa ideia ela não é nova, outros autores da área de economia já utilizaram, já propuseram ideias similares, mas é a primeira vez que ela é utilizada para discutir inovação e desenvolvimento com essa perspectiva. Tá? Nos anos 96 e 97, tem mais 4 artigos que são relevantes e que fazem um desdobramento das ideias, trabalham melhor essas ideias apresentadas em 95. Além desses 4 artigos em conjunto, tem mais artigos aí que os 2 autores trabalham com outros autores buscando desenvolver as ideias que compõem a Triple Helix. Essencialmente, eles dizem que você organiza os atores nessas 3 esferas e que existe uma interação entre esses atores de distintas esferas. E que esse processo de interação tem 4 efeitos. Primeiro, a transformação interna de cada autor, de cada ator dentro de cada esfera. Tá? Há influências de organizações de uma esfera em organizações de outra esfera. Tá? A criação de novas estruturas, principalmente nos espaços de superposição entre as esferas, e um efeito recorrente nos 3 níveis. Quer dizer, a interação contínua vai gerando novas organizações, novos perfis e novas transformações. Tá? Então, esse é o cerne da ideia de Triple Helix. Conceito formal diz que a Triple Helix ela a gente pode dizer que ela é uma analogia ou uma metáfora para se compreender uma interação não linear entre atores dessas 3 esferas. Tá? Existe uma certa dificuldade, talvez, em compreender o que são essas esferas e quais são os atores. A gente vai tratar isso aqui. Quer dizer, na verdade, uma esfera é a esfera que gera conhecimento, que ela é chamada aí de universidade ou de academia. Tem uma segunda esfera que utiliza ou consome esse conhecimento,
né, que o termo em inglês é industry, a gente traduz como empresa em vários momentos, mas a gente poderia talvez chamar de setor produtivo de bens e serviços, tá? Tem, né, e uma terceira esfera que ela regula e fomenta a atividade econômica, né, em geral o papel do governo. Tá? Obviamente essas interações elas acontecem dentro de um contexto de geração e transmissão de conhecimento científico e tecnológico que vai permitir, né, a inovação, principalmente que as empresas coloquem aí esses novos produtos no mercado e, né, a sociedade como um todo vai atingir aí um desenvolvimento econômico e social como resultado dessa introdução do processo de inovação. Então é uma definição também bastante próxima das ideias, né, do Schumpeter, os autores neo-schumpeterianos, né, da transformação das estruturas produtivas. Né. Itzkovitz e Leidesdorff, eles apontam que essas interações não precisam ser lineares, pelo contrário, elas são múltiplas, né, configuram múltiplos acordos, acordos bilaterais, trilaterais, cooperações de diversos tipos e em diversos níveis, tá? E tem uma série de subdinâmicas que acontecem nesse processo. Você tem uma subdinâmica econômica de geração de riqueza, né? Tem uma dinâmica baseada, né, na reconstrução ou reconfiguração do conhecimento e inovação ao longo do tempo, tem uma questão política e gerencial, tá? E tem a própria questão do papel da universidade como geradora do conhecimento nessa transição de uma sociedade industrial, né, que nós vivenciamos ao longo do século XX, para uma sociedade baseada em conhecimento que nós estamos vivenciando agora no século XXI. Né? A partir dessas ideias, ou desse conjunto de ideias e da sua difusão, né, um dos talvez grandes méritos, né, dos professores Itzkovitz e Leidesdorff foi, né, conseguir transformar esse conjunto de conhecimentos científicos, acadêmicos, né, num movimento acadêmico. Né? Então eles atraíram outros pesquisadores para a discussão, tá? E a partir do momento que houve uma rápida difusão do modelo, né, como ele chama do modelo da Triple Helix, começou-se a se organizar eventos científicos. Então, na verdade, é uma via de mão dupla. O evento começou a ser organizado para difundir o conceito, né, e o conceito foi difundido a partir dos eventos e das publicações. Então, as conferências internacionais da Triple Helix começam em 96, elas seguem, né, com a periodicidade bianual até 2009, e de 2009 para cá elas passam a ser anuais. Né, a gente tem as chamadas aqui de vários eventos, né, temos aqui fotos aí também de uma série de conferências que ocorreram ao longo dos últimos aí 20 e poucos anos. Vamos olhar um pouquinho, né, quer dizer, já falamos um pouquinho do conceito, um pouquinho da difusão, né, ou de uma possível institucionalização enquanto um tema dentro da área, né, de inovação. Um outro ponto importante para a rápida aceitação da Triple Helix como uma explicação adequada para a transformação que ocorria, né, na sociedade aí no final do século XX é que o modelo conseguia incorporar discussões, principalmente sobre a dinâmica da interação entre os atores, que, né, um modelo anterior, né, que é as discussões de sistemas nacionais e sistemas regionais de inovação, pareciam não ser capazes de fazer. Tá? Então, assim, o processo de inovação, a gente sabe, ele é cada vez mais presente e acelerado, vem se acelerando, né, desde o fim da Segunda Guerra, mais intensamente a partir dos anos 70, né, e aí há uma série de transformações nas relações entre os atores, né, as universidades, centros de pesquisa, empresas, né, o próprio apoio do governo. Né, então você tem uma série de transformações nos 70, nos 80, nos 90 e continua acontecendo. E aí, nesse sentido, né, a ideia da Triple Helix parece ser um modelo mais amplo ou com mais capacidade de explicar o que acontece. Tá? A ideia, aí o Itzkovitz faz uma metáfora, ele fala que a ciência muda da ideia de ser sem fronteiras, né, de ser que vem lá do Vannevar Bush, do pós-Segunda Guerra, para uma ideia de transição sem fim, onde transições, né, vão se superpondo, né, e a gente, quando olha realmente a evolução da tecnologia, vê vários desses cenários. Tá?
A partir de 98, aí novas contribuições aparecem, né, desses dois autores, né, tem uma conferência em 96, outra em 98, né, então tem um crescimento do movimento, eles têm artigos aí publicados juntos que reforçam os conceitos centrais, né, e a aplicabilidade da Triple Helix para se compreender uma nova economia do conhecimento que estava emergindo naquele período, tá, e principalmente, né, atribuir à universidade um papel central do modelo. Tá? E aí é uma distinção central em relação, né, ao modelo prévio dos sistemas de inovação, né, onde a empresa era o elemento central, porque era efetivamente quem inovava. E aqui não, aqui a universidade passa a ser o ator-chave, né, vou dizer a universidade em si, mas a organização com capacidade de gerar conhecimento científico e tecnológico, ela é que é a mais relevante, porque esse conhecimento é que é chave, né, para o aumento da produtividade e geração de riqueza, né, numa economia do conhecimento. Tá? A gente, obviamente, quando a gente trata o assunto, né, e a gente vê abordagens muito superficiais, olhando somente a relação, a superposição das esferas, né, a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo, e a literatura desses dois autores traz para a gente elementos para que a gente possa ir mais fundo, né, a gente precisa compreender um pouquinho melhor essa abordagem das hélices, né, entender que existiam abordagens prévias, né, da interação universidade-empresa, que poderia ser chamado de hélice dupla, né, tem a própria teoria neo-institucional, né, tem análise de redes sociais, tem um monte de ferramentas teóricas que são relevantes, tem modelos antecedentes, né, que é o Sistema Nacional de Inovação, dos autores lá do Lundevall, do Freeman, né, a gente na América Latina tem a discussão do Triângulo de Sábato também, mas a Triple Helix ela vem de uma base teórica um pouquinho distinta. Ela incorpora, obviamente, essas discussões, principalmente da teoria neo-institucional, também dos sistemas de inovação, mas ela tem na sua base teórica, primeiro, o conceito de geometria social e interações triádicas do George Simmel. Tá? É uma ideia que está relacionada, que não é vamos dizer assim, das ciências sociais aplicadas, é uma ideia discutindo que as tríades funcionam melhores, as relações em três partes do que as relações em duas partes. Tá? O segundo, que é a ideia do conceito de propriedades intermediárias de Tertius-Gaudens, a ideia de que uma terceira parte se beneficia do resultado da interação de outras duas partes. Tá? E a ideia da navalha de Ockham, né, que busca manter um grau de simplicidade nos construtos científicos. Né? Então, se não é necessário introduzir complexidade ou mais complexidade, não se deve fazê-lo. Né? O construto científico precisa ser simples para explicar, né, o fenômeno que ele tá analisando. Né? Então, com essas três ideias, essas três, né, teorias, elas estão na base do que a gente entende como Triple Helix, e elas respondem em vários aspectos a algumas discussões que aparecem mais adiante. Tá? Obviamente, a construção da Triple Helix ela ocorre em um momento, né, em que você tem uma mudança da visão sobre o modo de produção de conhecimento. Né, então, é o momento do modo 2 de produção de conhecimento científico. Né, tem um livro do Gibbons, dos anos 90, que é muito conhecido. Né, na verdade, a ideia aqui, basicamente, é que você não está falando de um modelo linear de inovação, e sendo um modelo que é retroalimentado, que tem feedback entre os autores, que tem idas e vindas ao longo do processo, que ele é mais dinâmico, mais interativo. Tá? E também, né, a ideia que a Triple Helix ela é uma metáfora do ponto de vista sociológico para se estudar a inovação, né, dentro assim, de ideias que vêm do Merton, né, que vem da teoria dos sistemas sociológicos de Parson, de Luhmann. Né, então tem uma discussão da função social da ciência e tecnologia que ela precisa ser trazida para cá, ela não pode ser ignorada. Né, então são arcabouços teóricos relevantes. Em seguida, né, nos anos 99 e 2000, tem
uma produção também desacelera um pouquinho, mas tem uma produção bastante relevante, né? Esses dois artigos que estão aqui estão entre os mais citados desses dois autores, tá? E que são referências para quem está começando a estudar a temática. Tá? Em 2001 eles têm também uma produção também ampliada. Em 2000 tem uma conferência no Brasil, né? E tem uma produção também bastante significativa. Tá? E em 2002 eles lançam um livro coletânea, discutindo, né, o papel da universidade na economia de conhecimento global, né, e o papel da Triple Helix. A última colaboração significativa de, né, Ledersdorf e Etzkowitz nesse período é no início de 2003. É um artigo que, na verdade, é o relatório, né, da conferência realizada em 2002. Né, e eles tratam sobre o papel, né, do público como uma quarta hélice ou como pano de fundo dessas relações. Né.